Domingo tem a grande final da Copa do Mundo de Futebol com o jogo entre a Argentina e a Alemanha. Mas antes disso, no sábado, o Brasil enfrenta a Holanda pela disputa do terceiro lugar. Assunto para o nosso comentarista esportivo Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa quinta-feira a todos que nos assistem. Vamos falar primeiro de Brasil e Holanda. Brasil e Holanda? Vamos. Vamos lá, então. Brasil e Holanda neste sábado, valendo o terceiro lugar na Copa do Mundo. A última vez que a gente se enfrentou foi na Copa passada, Adriana, na África do Sul. Todo mundo lembra, o Brasil foi eliminado pela Holanda, o placar foi 2-1. Antes disso, a gente também havia sido eliminado em outra Copa pelos holandeses. Foi na Copa da Alemanha. Na ocasião, a gente perdeu por 2-0. Mas também já eliminamos a Holanda em Copa do Mundo. Foi em 94 e depois em 98. Ou seja, o jogo deste sábado teria todos os ingredientes para ser uma grande partida de futebol, uma espécie de tira-teima entre os dois times. Mas nem mesmo o mais otimista dos torcedores está esperando isso. Na verdade, Brasil e Holanda está mais para clima de velório do que jogo de Copa do Mundo, ao ponto de o técnico da Holanda dizer que esse jogo não deveria acontecer. O Brasil vem humilhado da partida que teve contra a Holanda, contra a Alemanha. E o único fator que pode dar um fio de esperança é a vontade dos jogadores em buscar a superação. Mas essa história a gente também já conhece. Era para ser assim no jogo contra a Alemanha, né, por conta da saída de Neymar, e a gente viu no que deu. Do outro lado está a Holanda, que tem muito mais time que a Argentina, mas que foi derrotada nos pênaltis. Talvez porque o medo de perder da Holanda tenha sido maior que a vontade de ganhar. E time para isso a Holanda tinha. E tem. Se tem algo que pode apimentar a disputa, é o prêmio oferecido pela FIFA. São 52 milhões de reais para a terceira colocada na Copa. O prêmio seria pago à CBF, que decidiria o que fazer com a quantia. Se bem que na seleção brasileira, onde a média salarial é de cerca de R$1 milhão por jogador, não creio que seja um incentivo assim capaz de mudar a história do jogo. Bom, nós vamos ver agora uma entrevista com o técnico Filipão. O treinador é mesmo teimoso. Apesar de todas as críticas, ele não descartou a hipótese de entrar em campo contra a Holanda com o mesmo time que levou o chocolate da Alemanha. O que nós temos pensado e que nós vamos, a partir da reunião que vamos ter e tudo mais, conversando com os jogadores hoje à tarde e tudo mais, já trabalhando para o jogo seguinte, vermos as condições em que eles se encontram. O Marcelo recebeu um pisão no pé, acho que não é nada. O restante da equipe tem condições. E aí vai uma questão particular, uma questão minha. Coloco em campo a equipe que perdeu ou faço uma ou outra modificação já por uma razão de observação para que no futuro a gente possa ter alguma ideia melhor sobre isso, sobre aquilo ou sobre determinado jogador. É uma coisa que nós vamos estudar em grupo, dependendo da situação física. É uma conversa com eles também e principalmente com a nossa comissão técnica analisando o adversário. O homem é teimoso, hein? Flavinho, lá de onde eu venho, a gente fala que é pirraça. Pirraça? Lá de onde eu venho a gente fala que isso é pirraça, que é pior do que menino pequeno, quando pega pirraça. Pode ser. O Filipão agora ele quer mostrar para todo mundo que com aquele time ele poderia vencer a Alemanha. Não ia vencer e nem vai vencer nunca. Mas já não foi provado que o negócio não deu certo? E contra a Holanda pode ser ainda pior. Bom, depois da derrota contra a Alemanha, do vexame, o torcedor ainda acredita que o Brasil possa vencer a Holanda, Adriana. É o que a gente vai ver agora. A Holanda é o adversário do Brasil na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Depois do vexame contra a Alemanha, a desconfiança está no discurso do capixaba, que pede também uma reestruturação do nosso futebol. O Brasil realmente teve uma situação adversa, muito adversa, e eu acredito que o Brasil tem que entrar para fazer o melhor possível e reestruturar todo o sistema de futebol, desde a CBF, tudo. Então nós precisamos uma reformulação do nosso futebol. A Holanda é uma seleção muito boa. Tomara que o Brasil ganhe, entendeu? Pelo menos de 1-0 para salvar, né? Essa derrota que foi triste, né? Mas eu não estou otimista não, cara. Eu não estou otimista não, entendeu? Para mim, como brasileiro, eu esperava mais, eu tinha fé, eu era muito otimista, eu queria estar aqui hoje
torcendo aí para qualquer um dos dois que viesse, mas infelizmente não é, entendeu? Acho que até pelo psicológico, até principalmente pelo futebol. O Brasil não tem futebol para o futebol atual que pratica a Holanda. Então creio que o Robin, o Van Persie e o Sneijder vão arrebentar. É só isso, assim, eles têm tudo para arrebentar. O Brasil não tem, não dá. Flávio, na verdade, o que a gente vê é que a derrota para a Alemanha foi um balde de água fria na nossa cabeça. Gelada. Gelada, bem gelada. Agora vamos falar da final. O que a gente pode esperar de Argentina e Alemanha, Flávio? Bom, Argentina e Alemanha, acima de tudo, um jogo muito difícil, né, Adriana? O jogo de domingo que vai definir o campeão mundial. Ao todo, a Alemanha e a Argentina já se enfrentaram 20 vezes. E a Argentina tem uma ligeira vantagem com 9 vitórias. Já os alemães venceram 6 vezes e as outras 5 partidas terminaram empatadas. As duas seleções já disputaram o título da Copa do Mundo 2 vezes. Primeiro em 86 no México, aí os argentinos venceram, o placar foi 3-2, muita festa. 4 anos mais tarde na Itália, aí foi a vez dos europeus se vingarem e foi a vez da Alemanha ficar com o título, o placar foi 1-0 apertado. Bom, o tirateima acontece neste domingo no Maracanã, que verá uma Argentina que voltou a figurar entre as 4 melhores seleções do mundo após 24 anos. Verá também a Alemanha pela 4ª vez consecutiva entre as principais equipes. Mais do que isso, Adriana, um time no embalo da implacável goleada de 7-1 imposta sobre a forte seleção brasileira para chegar à sua 8ª decisão de Mundial. Mas deixando de lado as estatísticas, a final deste domingo terá em campo alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo. De um lado a gente tem Miller, do outro lado a gente tem Messi, sem falar nos coadjuvantes que podem muito bem assumir o papel principal na partida a qualquer momento do jogo. Enfim, um jogo que pode dar à Alemanha o seu 4º título em Mundial e a Argentina, se vencer, será tricampeã. Resumindo, qualquer que seja o placar, o Brasil ainda continuará sozinho na invejável posição de pentacampeão mundial. Pelo menos isso a gente tem. Pelo menos isso a gente tem. Esse consolo é nosso. E nessa Copa ninguém tira isso da gente. Tá certo. Tá bom, Adriana? Vamos ver agora os horários e os locais dos jogos da Copa. No sábado, Brasil e Holanda disputam o 3º lugar, às 5 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E no domingo acontece a grande final entre Alemanha e Argentina, às 4 da tarde, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Flávia, apesar de tudo isso, eu sou brasileira, eu não desisto nunca e eu tô com o Brasil. Tô com o Brasil sábado. Eu não tô muito otimista, não, mas eu tô com o Brasil. 1-0 tá de bom tamanho? Perdendo, ganhando, eu tô com o Brasil. Tá bom, somos brasileiros e somos pentacampeões mundiais, independente do resultado. Isso aí, isso é nosso, ninguém tira da gente. Ninguém tira. Tá certo, Flávio, Um abraço, obrigada, Adriana. boa noite. Boa noite a você e a todos. Obrigada. Record News, a líder em notícias.